Espírito de revelação, vem sobre nós. Espírito de revelação, vem sobre nós. Espírito de sabedoria, vem sobre nós. Espírito de revelação, vem sobre nós. Revela-te, Espírito Santo, revela-te, Jesus Cristo, revela-te a esta geração. Revela-te a esta geração. Muda esta geração no poder da tua glória, Senhor. Muda esta geração no poder da tua glória, Senhor. Anjos do céu, encham este lugar, encham este lugar, encham este lugar com sons do céu, encham este lugar com sons do céu. Oh, ribecando roupa papasai. Aleluia. Na presença do nosso Senhor, podes te assentar. Eu quero falar de um tema que o Senhor me tem estado falando. Esta manhã, acordei muito cedo de manhã com a palavra do Senhor sobre de mim. Para falar algo que é muito, muito importante para poder avançar no reino de Deus e para poder fazer o impacto que mude o destino de uma nação. E isto é a compreensão dos sonidos no mundo espiritual. O mundo espiritual é tremendamente afetado pelos sons. Os sons são o meio em que vai se unir os céus e a terra, e o som também vai ser o meio em que vai se unir o inferno com a terra. Amém? O sonido é tremendamente importante no mundo espiritual. Os sonidos têm um efeito direto sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito. Amém? E você pode ver como os sons afetam, por exemplo, quando uma pessoa tem um espírito apassível, que fala com muito amor, que fala com muita paz dentro dela. Amém? Você pode sentir o efeito do som dessa voz sobre você. Você fica tranquilo. Amém? Quando sabem do que estou a falar. Pelo contrário, quando alguém está zangado, quando está cheio de ira, e a voz sai forte, e sai um berro contra você, imediatamente o espírito sente a opressão, a alma sente a opressão, a abusos, por causa simplesmente do tom da voz, que vai afetar a alma
da pessoa. Amém? Logo, os sons são muito, muito importantes. E o céu tem um sonido e o inferno também tem sonido ou som, se diz? O inferno também tem um som, amém? E esta geração tem que aprender a discernir qual é o som do céu e qual é o som do inferno. Porque diz a palavra que se ouve no campamento um som incerto. E o sonido da guerra tem que ser um som preciso, tem que ser um som que chegue aos céus. E um dos princípios mais importantes é o princípio de acordo. Estar em acordo os céus e a terra. Amém? E quando pomos em acordo os sons do céu com os sons da terra, amém? E fazemos um acordo e os sons do céu começam-se a ouvir na terra, isto vai ter um impacto muito grande sobre as regiões espirituais. Então, os sons, vemos, por exemplo, como no mundo animal, os sons também são muito importantes. O leão na selva é o rei da selva por causa do rugido do leão. Amém? Quando o rugido do leão se ouve em quilômetros e quilômetros, e a selva toda treme por causa de um som que está inspirando medo. Amém? Há sons que vão diretamente à alma das pessoas e que têm consigo mensagens. Então, cada geração, Deus a levanta com um som diferente. Amém? O som do louvor é diferente de geração a geração. Amém? E os sons que foram do passado e que foram inspirados por Deus, temos cantos que foram inspirados por Deus. Diz a palavra no livro do Apocalipse que os 144.000 cantavam o cântico de Moisés. Amém? E quando Moisés foi inspirado a cantar este cântico, não era porque era um bom compositor, era porque estava ouvindo o cântico do céu, amém? E este cântico veio sobre dele e ele reproduz este cântico de louvor e trouxe os céus e a terra para serem uma mesma coisa. Temos estado ensinando como no tempo do cumprimento dos tempos, os céus e a terra são a mesma coisa, vão ser a mesma coisa em Cristo Jesus. A nossa prioridade nesta geração que tem que afetar, temos uma prioridade muito maior que outras gerações, porque o Senhor vem pronto, porque a vinda do anticristo está à porta, porque as sinais dos últimos tempos estão já todas sendo manifestadas. A gente tem que produzir o efeito muito maior que nenhuma outra geração. Amém? A gente já não pode continuar a brincar a igreja, a gente não pode continuar a fazer a vida como outras gerações. Nós temos uma responsabilidade muito maior e você tem nascido nesta hora porque o Espírito do Senhor enviou o seu Espírito sobre a terra no tempo dos cumprimentos dos tempos, porque o seu Espírito vem com um selo divino que diz: este é instrumento da glória, este é instrumento dos últimos tempos, este é instrumento para trazer os milhões e os milhões de pessoas aos pés de Jesus Cristo. O seu Espírito vem selado desde o ventre da sua mãe para ser um instrumento da glória de Deus. O som desta geração tem que ser um som preciso, tem que ser um som que afete o mundo espiritual. O som da igreja de hoje é um som incerto. Falamos uma coisa, fazemos outra coisa. Falamos de um poder que não pode ser vencido, e a igreja, na grande maioria, está vencida pelo diabo, está vencida na sua saúde, está vencida nas suas finanças, está vencida nas suas emoções. Amém? Então o som
que está saindo de nós é um som incerto que o mundo não pode diferenciar. O som do céu tem que se ouvir na terra. Eu disse, o som do céu tem que se ouvir na terra. Porque só o som que vem do céu e se manifesta na terra é o som que pode mudar o interior de uma pessoa. É onde se manifesta o maior poder. E há muita confusão no ar, porque não temos entendimento dos sons. Somos uma geração que viemos de gerações passadas que trazem muita alma, muita carne. Amém. Viemos de igrejas que trazem muita carne nelas e só queremos aperfeiçoar um bocadinho. E o Senhor diz, isto não se trata de aperfeiçoar um bocadinho, trata-se de mudar. Trata-se de trocar tudo em um só que vai vir e vai abalar os céus e a terra. Aleluia. O som do inferno se ouve por toda a terra e o som do céu na igreja é muito fraquinho. Fala, Deus. O som tem poder. Diga comigo, o som tem poder. E outra vez, o som tem poder. Lenin disse uma coisa, disse, se você quer mudar uma geração, mude a sua música. Hitler entendeu uma coisa, para ter cativo todo o nazismo, todos os seguidores dele estavam cativos, hipnotizados pelo som do nazismo. O nazismo trouxe consigo um som de música. Hitler foi um ocultista do mais alto nível, que entendia o poder do som. Deus deu a Satã, a Lucifer, Luzbel, o arcanjo da música, deu os sons do céu, deu os sons de louvor e de adoração celestial. Amém? Era o arcanjo perfeito. Era o arcanjo que mais satisfazia o Senhor. Era aquele que estava carregue da adoração. Satã é o mestre no conhecimento do som. Em todas as religiões, em todos os rituais satânicos, há sons que vêm para apanhar, para possuir a vida, a alma, o espírito das pessoas. Eu fui resgatada da magia voodoo. Eu conheço os sons de rituais satânicos. A maioria das grandes iniciações satânicas se fazem com música muito preciosa. Hitler utilizou música clássica, música de Wagner, música da alta ópera. A ópera nasceu como um ritual para trazer o inferno na terra. O propósito do Hitler foi trazer a manifestação do inferno sobre a terra e fazer um altar de morte sobre a terra que fosse o fundamento para pôr o anticristo. Amém? O diabo queria adiantar o tempo do anticristo e revelou a Hitler, com todo o entendimento do satanismo, revelou os sons para conquistar essa geração. Quando matavam os judeus, eles morriam com a música de Wagner. Morriam com a música, entravam às câmaras de gás com música de Beethoven. Na ópera daquele tempo foi usada grandemente para soltar espíritos imundos. A grande maioria da ópera
E posso dizer, toda a ópera foi criada para unir o inferno e a terra com sons que entravam, tem tessitura, se diz? Tessitura da voz? O tom da voz, o the pitch. O timbre. Com timbres da voz que penetram o mundo espiritual e penetram as partes mais profundas da alma, entrando através deles espíritos tremendamente imundos. Quantos de vocês viram The Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis? Uma grande maioria das pessoas viram O Senhor dos Anéis. Muitas pessoas disseram, este é um filme cristão. Por isso é que estamos como estamos. Por isso é que o som da igreja não está produzindo o que tem que produzir. E uma das coisas, a gente foi ver este filme, porque havia tantas pessoas que estavam perguntando para a gente, e o nosso ministério é trazer luz, o nosso ministério é trazer discernimento, treinar as pessoas no mundo espiritual. Então a gente foi porque havia um grande movimento de cristãos em Noruega, que estavam sendo trazidos para ver esse filme como um filme cristão. E eu disse, isto é uma abominação de todo tamanho. E se você vê nesse filme, no momento em que o diabo se manifesta, cada vez que há uma manifestação demoníaca visível no filme, há uma música que parece celestial. Há uma música com um timbre altíssimo. Amém? Estes timbres, estes sonidos abrem o espírito e as pessoas estão sem armas, estão sem proteção, vindo o filme, crendo que é um filme cristão. E nestes timbres altíssimos o espírito se abre e essa manifestação visível do diabo entra diretamente ao espírito do homem. Os sons são poderosamente usados pelo diabo e os sons são poderosissimamente usados por Deus. O entendimento do som vai te levar a estaturas espirituais como jamais tens sonhado. Amém? Então não é a beleza de uma música, toda música clássica para o ouvido natural é uma música muito bonita, mas não é a beleza ou a forma estridente de uma música que a faz boa ou má, mas é a origem da onde se está produzindo esta música. Qual é a origem, qual é o vaso que foi usado para trazer esta música à terra? Sonidos tão bonitos usados pelo diabo para trazer pessoas a ser endemoniadas terrivelmente. Eu entrei no campo do inimigo, eu entrei no ocultismo por causa da música. Eu amava a música clássica. Eu amava a música da ópera. E foi através da música belíssima. Não era rock and roll. Amém. O diabo sabe aonde estão as fibras que vão tocar cada pessoa. É um mestre em sons. É um mestre em sons. Amém. E quando estamos delante de um mestre de sons, a gente tem que ter discernimento divino, porque o discernimento da tua própria mente não dá para entender esses níveis em que o diabo opera. O som ativa o céu e o som ativa o inferno. Todo sonido tem uma origem. É originado no céu ou é originado no inferno. Amém. Se queres mudar uma geração, muda a sua música. A música que hoje está-se a tocar
nas igrejas cristãs, não toda vem do céu. Hoje estamos apanhando música cuja origem é satânico, música, melodias que foram originadas para trazer espíritos demoníacos, amém? E cada som traz consigo diferentes espíritos, amém? O espírito do rock and roll quer dizer mexer-se e revolcar-se, amém? E a música do rock and roll são músicas rituais, amém? Nas grandes manifestações de ocultismo, usa-se a música rock, porque é uma música onde os sons da bateria, os sons, como se chama? Os ritmos da bateria, o bater da bateria está diretamente conectado com a alma. Amém? A origem do rock and roll foi originado no inferno para destruir uma geração. E foram usados os Beatles, amém? Para trazer da Inglaterra a mais grande das abominações e destruições de uma geração. E os Beatles fazem um partimento, um hito na história, amém? E você vê o partimento, como as gerações começam-se completamente a desviar, começam a tomar drogas, começam a entrar numa rebeldia, os jovens começam a entrar no sexo livre, a moda começa a se transformar, as mulheres perdem a sua dignidade, amém? A mulher começa a voltar-se só um símbolo sexual, a mulher não é um símbolo sexual, você não vale, e digo isto para o Brasil, na autoridade do meu Deus, você não vale pela beleza exterior, você vale pela beleza do seu espírito. Você não é um instrumento sexual. Você não é um instrumento sexual para que os homens possam utilizá-la como um brinquedo. Você é uma reina para o Senhor. Você é uma mulher valiosa. Você é uma mulher valiosa. A música vem influenciando a forma de vestir-se, vem influenciando a forma de pensar. Somos atraídos pelas coisas que estão à volta dessa música. Não é música inocente, irmãzinha, mas vamos mudar as palavras e vamos pôr-lhe uma letra cristã. Não é a letra, irmão, é o som. É o som que foi desenhado no inferno para trazer para pessoas desejos, para trazer uma direção. E então fazemos um som ambíguo, um som torcido, um som que não é certo, e as pessoas não se podem convertir porque estamos usando os métodos do diabo para anunciar o reino de Deus. Pablo disse: eu não venho com palavras de vã sabedoria, senão com a demonstração do Espírito e do poder de Deus. A pregação do Evangelho tem que ser uma pregação que traça a demonstração do Espírito do Senhor e não espíritos deste mundo misturados com umas quantas palavras religiosas. Santo, santo é o que chama, santo é o que liberta, santo é o que fala ao Brasil. Música, como o rap. É tão divertido. Se o Senhor diz: canta para mim com júbilo, canta para mim com alegria, canta para mim com dança, com símbolo que soa. Música que vem do céu,
cântico de Maria, a irmã de Moisés, que vieram com tambores, que vieram com tamboriles, mas a música vinha do céu, anjos cantavam com ele, e quando esta música vem, começa a limpar a tua alma. É uma alegria que perdura, é uma alegria que vais com ela para a cama, é uma alegria que te faz odiar as coisas do mundo. Eu fui pastor há 14 anos antes de ser chamada às nações. A minha igreja era uma igreja cheia de vida, cheia de louvor, cheia de dança. Éramos a igreja mais ruidosa do México. Barulhenta do México. Mas eu sentia, quando aquela música, o céu se abria, a música vinha do céu, os anjos vinham e tomavam os meus pés, e começava eu a dançar. Eram danças para o meu Senhor. Vamos a trazer o mundo à igreja, diz o diabo. A forma de pregar o evangelho não vai ser mais na autoridade do Espírito do Senhor, mas como eu digo, diz o diabo, eu tenho formas para hipnotizar, eu tenho formas para fascinar, eu tenho formas para adormecer os espíritos e que eles acreditem que estão cantando para Deus em ritmos rituais que eu tenho criado para ser adorado, diz o diabo. Venho na demonstração do Espírito de Deus, porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Uma geração de gente nova, de jovens que se estão a perder, não precisam ouvir o som de rituais, precisam ver a verdade de um céu que se manifesta em amor para eles, que se manifesta em liberdade. Amém? Não é porque os jovens vão se mexer mais que isto vai trazer a revelação de Jesus Cristo. É porque veio o impacto do céu que muda o jovem que diz: eu quero a santidade de Deus, porque é na santidade de Deus onde eu encontro a paz, onde eu encontro a verdadeira felicidade. Os ritmos do diabo não te podem dar o que a tua alma deseja. A tua alma deseja o Senhor Todo-Poderoso. Há um vazio interno, há um vazio na alma que está clamando a criação toda gime por ver a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. A manifestação gloriosa dos filhos de Deus não é através do rap. Como foi criado o rap? Foi criado na rua. Foi criado pelos espíritos que apanharam uma juventude para trazê-la nas drogas, na rebelião, nos crimes, a violência. Queremos mudar a violência do Brasil e trazemos à igreja os sons da violência. Ai, pastores, que não posso mudar, tenho temperamento tão violento. Eu não sei o que fazer, terei um espírito, deito-me fora o espírito. E vem a libertação, deitamos fora o espírito. Na música rap, o diabo diz: eu tenho aqui, tenho meu ritual. Espíritos de violência, venha outra vez. Estão convidando-nos. Mestre dos sons. Mestre dos sons. Quando Moisés subiu 40 dias para estar na presença de Deus, e o povo de Israel fez um becerro de ouro.
o Josué foi para a montanha receber a Moisés. Olha para isto, quero que você leia isto. Isto é o que está a acontecer aqui. Isto é o que está a acontecer na igreja de hoje. Êxodo 32. Versículo 17. E ouvindo Josué a voz do povo, Josué vai subindo para encontrar-se com Moisés, que vem com as tábuas da lei, vem cheio da glória, vem coberto com a glória de Deus, o seu rosto resplandece, estão ouvindo um som. E Josué diz, Josué não tem estado na presença de Deus, não é? Ele tem estado com o povo lá embaixo. Então Josué, na sua carne, diz, que às vezes temos muito entendimento na nossa carne. Cremos que sabemos o que dizemos. Josué, o grande Josué. Creia que sabia o que estava falando. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava. Ai, que bom, um povo que jubilava. Disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Moisés fica muito calado. Porém, ele disse, não, ele está na glória de Deus. Ele tem estado 40 dias imerso nos sons do céu. Diz, não. Isto não é o povo que jubileia, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é o alarido dos que cantam, eu ouço. E no original, diz, os que cantam um cântico selvagem, um cântico ritual. E diz que e aconteceu que chegando ele ao arraial, e vindo o becerro e as danças, acendeu-se em furor, o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Povo que jubileava, mas jubileava num ritual para os deuses pagãos. O som era misturado. Josué dizia, ai que bom, o som dos vitoriosos. Moisés disse, eu venho de uma glória maior. Este não é o som dos vitoriosos. Eu ouço um sonido que vem do inferno. Eu ouço um sonido que está pervertendo o povo. Não é o júbilo de uma vitória, é o ritual para um Deus pagão. Há coisas que parecem boas. Se viesse sobre nós um anjo de luz, diz Pablo, os seus mensageiros vêm como vestidos de anjos de luz, trazendo coisas que parecem que são, mas não são. O falso não é o oposto, escuta lá isto. O falso não é o oposto ao verdadeiro. Amém? Se eu faço um bilhete de dólar encarnado, amém? Oposto ao verdadeiro bilhete verde dos dólares, amém? Você não vai acreditar que esse é um dólar. Está comigo? O falso é o que é mais parecido com o verdadeiro, mas não tem a essência nem a autoridade do verdadeiro. Há sons que têm o seu origem no inferno. Estamos vendo igrejas enormes em Europa. A maior igreja, uma das maiores igrejas da Europa está na Suíça alemã. Uma igreja cheia de rock and roll, uma igreja cheia de rap, uma igreja cheia de juventude, mas você fala com os jovens, estão todos perforados por todos os lados,
com os cabelos verdes, parados, pregando a Jesus Cristo, cheios de demônios. Porque o importante é encher a igreja. O importante é o barulho que a gente faz. O importante é dizer, eu sou o pastor que tem mais pessoas na minha igreja. O Senhor disse, isso não é importante. Eu te chamei para que abrisses os seus olhos, para que fossem tirados fora das trevas e postos no reino da luz. Fora das trevas, não misturado com as trevas, fora das trevas. Aleluia. E há sons que vêm do céu. O Senhor criou cada um de nós com todos os instrumentos do céu dentro de nós. Quando você veio a Jesus Cristo, Ele pôs o céu dentro de vocês. Sabes, quando as pessoas estão cheias de rock and roll, cheias de rap, amém? O rap tem uma coisa e o rock and roll tem uma coisa. O barulho é uma droga. O barulho é adictivo. E há pessoas que estão dia e noite, taca, 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 taca. As pessoas nunca podem ouvir o Espírito. Vão se dormir, taca, 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 taca. É aditivo. Quantos sabem do que estou a falar? Quantos sabem do que estou a falar? O Senhor disse, eu preciso do teu Espírito em silêncio para eu poder falar. Eu tenho uma obra maravilhosa para fazer em ti, mas tens demasiado barulho. E quando finalmente apagam o rádio, fica na cama. Há sons que vêm do céu. Pastor, por que não tenho influência na minha família? Pastor, por que não posso convencer as pessoas que eu amo? Porque o teu som é incerto. E o som que é incerto, que é misturado, não produz o produto que tem que produzir. Não produz a luz, amém? Um som que vem misturado com trevas. Há sons que vêm do céu. E quando a gente, por isso o Senhor está levando a nossa geração a um nível diferente da adoração. Está levando a um nível em que podamos perceber os sons do céu. Nestas últimas noites, quando temos entrado nesses momentos espirituais, amém? Se você esteve lá no estádio, amém? Você não podia pensar noutra coisa, amém? É um som que captiva. É um som que enche a alma. É um som que você sente bem. Você quer estar dentro disso. Sente-se o abraço do Senhor. Sente-se os anjos. Mensagens que você nunca tinha ouvido vêm para dentro de você. As ligaduras com o inferno começam a se romper, porque o som do céu tem poder sobre todo o som do inferno. Santo. Aleluia. Quando Saul encheu-se de demônios, não eram demônios, eram espíritos atormentadores de parte de Deus, diz a palavra. Diz que mandou pedir alguém que fosse esperto na harpa. E veio David, e Samuel disse-lhe, quando você ouça o som que vem de um verdadeiro adorador, o espírito que está dentro de você vai se acalmar. Amém? Você não precisa tomar Valium, você não precisa tomar tanta coisa, amém, que a gente está tomando hoje, porque já estamos numa geração cheia de estresse, amém, porque os sons que estão no ar são os sons que prevalecem, fazem prevalecer o inferno. Se quando você ouça a harpa do ungido, e Davi não tocava a harpa porque aprendeu no Instituto de Harpas. Deus ensinou os sons,
E quando ele se punha de acordo, eu via o som, esperava. Músicos. Quando você deite no lixo a escola de música toda, as melodias que você aprendeu no mundo, e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ouvir os sons do céu. Eu quero ouvir as melodias que vão trazer a unção, que vão libertar os cativos. Sabes, há anjos que vêm a tocar os instrumentos. Temos estado em reuniões em que eu vejo os anjos. Deus me tem dado o grande privilégio de ver os anjos. E eu vejo os anjos quando descem sobre o teclado e descem sobre a bateria. Estivemos em Chile há uns anos atrás e veio um anjo tão poderoso sobre a bateria. Estávamos num estádio grandíssimo, amém? E um anjo enorme veio e se pôs no meio da bateria, tomou as mãos do baterista e o som que se produz naquela bateria durou mais de meia hora. A cidade toda encheu-se de anjos de guerra. Era um som que paralisou o estádio, porque era uma bateria que vinha inspirada do céu. Quando te fazes acessível ao reino de Deus, quando rendes o teu dom ao reino de Deus, e diz: Senhor, envia anjos. Estávamos em Jerusalém há 2 anos, amém. E o Senhor levou-os numa manifestação da sua glória incrível. E tínhamos uma guitarra elétrica, e quando a unção desceu e os anjos desceu, a guitarra começou a profetizar. Eu nunca tinha visto isto. Quando a guitarra profetizava, eu via como se saíssem palavras, as notas se tornavam em palavras. E havia uma mensagem que começou a sair das notas. E o Senhor me deu a interpretação das notas que estavam sendo tocadas pela guitarra. E saiu uma mensagem que transformou o lugar. Ai, santo, 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 muda esta geração, muda esta geração, muda esta geração, muda esta geração. No CD que lá temos, No Greater Love, não um amor mais grande, é um clamor que sai. E também o que estava tocando a guitarra elétrica, amém, veio um outro anjo, e a guitarra começou a orar, começou a chorar. O choro de Deus foi uma coisa tão incrível. O povo todo começou a entrar numa intercessão celestial. E aquela guitarra que chorava, e o ministro que chorava, e você via o coração de Deus chorando através da guitarra. E depois interveio o violão. E o violão começou a tocar a resposta de Deus. E os céus se abriram. E os anjos desceram. E aquela música falava do amor que estava vindo de Deus para aceitar a oração, o chanto da igreja. Coisas que o ouvido não ouviu. Coisas que o ouvido não ouviu são as que Deus tem preparados para aqueles que o amam. Deus vai levantar ministros que são profetas dos instrumentos. Quando foi levantado o tabernáculo de David, amém? Diz que o David escolheu homens de guerra. Homens de guerra escolheu dentro do seu exército aqueles que seriam os profetas. E diz que entraram no tabernáculo, diz, e os instrumentos tocavam e profetizavam com os instrumentos, porque os que são verdadeiramente guerreiros, os que estão verdadeiramente unidos com o Senhor, podem ouvir os sons. Isto é o que falou o apóstolo Paulo. Quando se una na congregação, amém, eu quero não só que falem em línguas, som do céu, mas quero que profeticem também. E que profetize 2 ou 3 ao máximo. E quando eles se reuniam, eram os cânticos proféticos. E a unção que vinha
de um músico a outro cantante, e profetizava. E quando profetizavam, disse Pablo, e quando vocês façam isto, se entra algum incrédulo, vai entrar numa dimensão do céu, vai começar a sentir a convicção no Espírito, vai começar a dizer: aqui há algo que está partindo o meu coração, aqui há algo que me está dizendo: você está em pecado, você tem que se arrepender. Aleluia. Quando o som vem do céu, quando o som não vem misturado, o som produz a manifestação do Espírito e da verdade, da manifestação de Deus. Hoje a gente parece que tem técnicas melhores das que o Espírito Santo. Nicky Cruz não se converteu com um rapero. Nicky Cruz se converteu com um homem cheio da luz, que falava do amor. Nicky, Deus te ama. O maior pandilleiro, assassino de Nova York. Nicky. Não chegou, taca, Nicky. Nicky, eu venho do outro reino. Nicky, eu venho trazendo algo que você precisa. O que você está à procura está dentro de mim. E Nicky via algo que se resistia. Nicky dizia algo: não, os demônios todos não estavam contentes. Até que um dia o amor de Deus, a luz que saía de David Wilkerson, envolveu o Nicky. E o Nicky caiu de rodilhas. Eu preciso. O que você tem? O que você tem? Eu não tenho. Não venho com palavras de vã sabedoria, senão com a manifestação do Espírito e o poder de Deus. Dê-lhe a glória a 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 Deus. Deus tem posto os sons dos céus dentro de você. Se você é um crente arrependido, se você é um crente que está à procura da justiça de Deus, Deus está dentro de você. E os sons do céu estão dentro de você. E aqueles que têm o som do céu dentro deles não precisam ser entretidos. Eles querem estar com o Senhor. E a sua voz se levanta, porque não podem deixar de adorar. Não pode, é um cântico novo, é um cântico que os anjos começam a inspirar. Amém. Às vezes, eu sei quando vem anjos a cantar através de mim. Eu sei quando eu estou cantando, eu sei quando é o meu espírito que está cantando. E há anjos que começam a aproximar-se. E há anjos que começam a aproximar-se. E de pronto, os dois âmbitos, o celestial e o terrenal, se unem. E o anjo começa a cantar e a minha voz é captiva por esse anjo. E eu começo a cantar a voz do anjo. Uma geração com um som preciso, com um som que converte a alma. Há júbilo, há vitória, irmão, que é verdadeira vitória. Os sons do mundo vão te ter numa luta constante. Pastor, é que eu tenho sonos pornográficos. Pastor, é que não posso ter controle do meu corpo. Pastor, é que eu sinto esta atração outra vez pela droga. Pastor, o que é que eu faço?
Começa a ouvir os sons do céu. Afasta-te dos sons do inferno e vais viver uma vida santa. Vais viver uma vida com a glória de Deus. E quando tenhas visto a glória de Deus, nunca mais vais desejar o som do inferno. Há sons de guerra que têm que sair das bocas. A grande batalha de Jericó ganhou-se por causa de um som. De um som. De um grande berro inspirado por Deus, que era a palavra Shabak. Shabak no hebreu é um grito de máxima adoração a Deus, de vitória total a Deus. E quando o povo todo, no mesmo acordo com o céu, o Senhor disse: eu te vou dizer quando. E os sacerdotes estão esperando o sonido, estão esperando a voz do Espírito. E quando o céu gritou Shabak, o povo todo na terra gritou Shabak, e os muros vieram-se abaixo. Há sons no céu que são terríveis em poder e em força. Quando começa-se a ouvir no céu o rugido do leão de Jeová. Ora, ouça a diferença. Não é que eu apanho um microfone e começo a rugir, que vai trazer o som do céu. É porque eu estou ouvindo o rugido do céu, que eu começo a me pôr em acordo com o que estou ouvindo, e quando eu começo a rugir o som aqui na terra, o céu e a terra se unem e vem a vitória. Percebe? Não é o que eu quero cantar. Profetizar não é cantar canções inspiradas no momento. Não é uma interpretação espontânea. O cântico novo é quando o Espírito está esperando ouvir o que o céu está cantando. Ontem, quando veio o aleluia, o céu, os anjos todos estavam cantando aleluia, aleluia, aleluia. E quando a gente começou a cantar aleluia, os céus e a terra se uniram. Sim, não é uma técnica evangelística, com todo respeito ao Benny Hinn. Agora vamos a tocar aleluia. Não é assim. Isso funcionou numa época, Deus já mudou. Deus usou o que a gente tinha em nosso pequeno entendimento, Deus já mudou. Já vem coisas maiores. Amém? E nós estamos para fazer várias repetições, estamos para ouvir os céus e produzir o que o céu está tocando. Então serão mudados os corações. Santo, santo. Diz, é comigo Apocalipse 14. O Apocalipse está cheio de sons. Versículo 2, e ouvi uma voz do céu. Ouvi uma voz do céu. Oh, que maravilha sente o Espírito quando se ouve uma voz do céu. Como a voz de muitas águas. Como a voz de um grande trovão.
e uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados na terra. Ouvi um som. Quando começas a ouvir o som das águas do céu, e os instrumentos começam a reproduzir essa água na terra, a igreja enche-se das águas de vida. Curas vêm imediatamente. O diabo, irmão, não pode resistir os sons do céu. É o que ele perdeu. É o que ele foi tirado quando ele caiu. Não pode resistir. Você quer ter a vitória sobre o diabo? Alinhe-se, entone-se com os sons do céu. As gerações passadas foram gerações entretenidas pela música. Cantamos porque eles cantam. Dançamos porque eles dançam. Quando eles se calam, a gente se cala. Já mudou. O grupo de louvor não termina nesta plataforma. O grupo de louvor termina naquela porta. Estás comigo? E há coisas que Deus quer que você experimente, que não tem o mesmo efeito que cantar uma canção. Cantamos uma canção, estamos contentes, estamos a mexer-nos, é muito bonito, cantamos. Mas no fundo, na alma, a alma é a que está cantando. Mas quando você se solta no Espírito, estava eu no Espírito. Eu disse, Senhor, eu sou instrumento do teu louvor. Eu quero que você me toque como uma harpa preciosa para você. E as mãos do Altíssimo deixem sobre a sua garganta e começa a produzir um som, uma voz como de arpistas. As vozes das flautas de Deus. Amém. Você não quer ser mais entretenido. Você quer ser um instrumento que toque os céus. Você quer ter a experiência do céu. Você não quer uma experiência através de mim ou através deles. Você quer uma experiência que o Senhor mesmo venha. Que os anjos venham. A danças, irmãos. Amém. Já passou o tempo de fazer dança coreográfica e os horrores que a gente tem visto. Amém. Mulheres com as calças todas apertadas, mexendo o corpo para trazer os cristãos à igreja. Eu tenho visto isto. Eu tenho ouvido predicadores de grandes igrejas dizer que assim é que trazemos as pessoas. Eles gostam de ver as meninas bonitas, com corpos bonitos. Eles gostam de ver o ventre. Amém. Isso atrás a carne. E aonde estamos trazendo uma geração perdida. Sons do céu. Sons que vêm sobre você. Há danças, amém. Eu tenho estado em momentos, eu tenho filmado um tão lindo em Suíça, em que veio um anjo maravilhoso. É um anjo dourado, com umas vestimentas tão engraçadas. E o anjo começou a dançar diante de mim. E me diz, dança comigo. E quando tu dances, os céus e a terra vão vir juntos. Eu comecei a dançar e o anjo se mexia e eu me mexia. O anjo dava voltas, eu dava voltas. E eu sentia o meu corpo todo levado pelo céu. Amém. E mientras eu dançava, a glória de Deus caiu sobre aquele lugar. Há anjos de guerra que vêm. Amém. E vêm os anjos de guerra e começam a fazer coisas
esquisitas, movimentos esquisitos. Amém? Eu me lembro numa manifestação, a minha irmã gêmea estava no hospital, tinham condenado a morrer, e veio um ministro de Deus, e ele entrou no espírito, ele disse-me, leva-me ao quarto da tua irmã. E o homem estava totalmente ido no espírito, tivemos que levá-lo numa cadeira de rodas, não se podia mexer, tinha caído no espírito, e caído no espírito disse, leva-me ao quarto da tua irmã. E levamos o homem ao quarto da minha irmã. E eu entrei ao quarto. E a minha irmã olhava e dizia, o que é isto? Pois não sei. Diz que está no espírito. Que eu trouxesse para cá. E mientras eu falava, um anjo poderosíssimo entrou no quarto com uma espátula. E eu fiquei, E o anjo parou-se detrás do homem. E quando o anjo parou-se detrás do homem, o homem endireitou-se. Eu estava aqui, vindo tudo. E o anjo se mexia. Pá! Uá! Uá! E o homem fazia o mesmo movimento. Ele estava diante, o anjo estava atrás. Uau, 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 uau. Uau! E quando o anjo foi-se embora, o homem acordou, saiu do êxtase e disse, o espírito da morte tem sido vencido. A tua irmã sai amanhã. E a minha irmã saiu no dia seguinte. Aleluia, aleluia, aleluia. Ai, irmão, ai, irmão, ai, irmão, ai, irmão. É tanto mais divertido, é tanto mais emocionante estar entonado com o céu que estar entonado com o inferno, com 1001 problemas que não podes resolver. Esta geração, eu amo falar aos jovens, porque os jovens acreditam, os jovens têm a capacidade de acreditar o que o céu fala. Os velhos aí que estão. Mas os novos estão. Prega, prega, prega. Eu quero o céu, eu quero o céu, eu quero o céu. Santo, 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 santo. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Ao sol, ao sol, ao sol, ao sol, ao sol. Oh, santo. Santo, 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 oh santo, oh santo, oh santo, oh santo, oh santo, oh santo. Não pare, não pare, não pare. Ao som, ao som. Oh, ah, oh, oh, oh. Oh, oh. Santo, 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 santo. Oh. Grito de guerra, grito de adoração, grito de adoração. Oh, rapapapapase. Santo, 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 santo. Oh. Santo,
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. O Senhor está mudando o som dentro de você, está mudando o som desta geração, está mudando. Uau! Uau! Santo, 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 Santo. Santo, 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 un som de trombeta, há um som de trombeta a soar, há um som de trombeta a soar, há um som de trombeta no céu. Eu mudo o som desta geração. 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 Oh, que taraba ba 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 sa, e caraba ba ba ba, e xeraba ba ba ba, e caraba ba sa, e ica, e ne e que isso? Muda o som desta geração. Oh, riba ba ba ba, muda o som desta geração, muda o som desta geração. Oh, holy, 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 holy generation, geração santa, geração santa, geração santa. Santo, 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 muda o som. Muda o som, muda o som, muda o som. Volta para cá. Estás abre os olhos. Estás invocando o Espírito. Os teus olhos estão a voltar. Pai, em nome de Jesus. Cambia o som. Cambia o som. Cambia o som. Cambia o som, Senhor. Muda o som. Muda o som. Muda o som. Som santo. Som santo. Som santo. Som santo em nome de Jesus.
Oh, babá. O Senhor está tocando, o Senhor está tocando. Você não precisa, o Senhor está tocando as pessoas todas. O Senhor está mudando o som. O Senhor está mudando o som dentro de você. Está mudando o som dentro de você. Oh, que babá sai. Sai. E o Senhor diz, este é o berro de uma geração que nasce hoje. Este é o berro de uma geração que nasce hoje. Recebe a glória, recebe a glória, recebe a glória. Oh! Som de nascimento, som de nascimento, som de nascimento de uma geração nova, uma geração apartada, uma geração conectada com o céu. Anjos que estão descendo, anjos de adoração que estão descendo.